Oi, gente, tudo bem? Aqui é o professor Roberto Bassi, da disciplina Ética e Responsabilidade Socioambiental. Hoje, na nossa 10ª aula, vamos lá. É importante que vocês acompanhem também com os slides que eu enviei para vocês por e-mail. E, assim, nessa aula, eu vou enviar para vocês a última atividade, né? Vamos combinar o seguinte. Ao todos foram, então, com essa 8 atividades, 8 sessões de exercício por aulas, né? E essas atividades vão compor a nota final, a nota do professor, a minha nota, né? 8 atividades, eu vou atribuir meio ponto para cada uma. Então, quem entregar, claro, dentro de padrões mínimos de qualidade, né, que a gente espera, vou atribuir então meio ponto para cada atividade. Então, só por terem respondido, por terem me enviado esses arquivos com essas atividades, vocês já estão garantindo 4 pontos na prova de vocês, na nota do professor. Nos próximos dias eu vou enviar para vocês, eu não sei ainda se eu vou conseguir tempo de desenvolver uma prova online para vocês, daí eu enviaria então o link para vocês responderem uma prova, ou se eu vou mandar um arquivo em um Word para vocês responderem e me retornar, né? A vantagem o problema da prova online é que ela demora muito para eu elaborar, certo? Porque eu tenho que não só criar as questões, mas eu tenho que formatar direitinho, colocar o gabarito para que a prova se autocorrija, certo? Então é um processo demorado e eu não sei se vou ter tempo suficiente porque eu preciso lançar as notas o quanto antes, né? Então eu prefiro talvez mandar para você, fazer uma prova logo no Word e enviar para vocês, e vocês respondem e devolvam. Daí o problema de corrigir, o problema é esse, né? Que na prova no Word fica mais difícil a correção, fica mais demorada a correção. Mas enfim, paciência, esse é um problema meu. Eu vou, então, com relação às atividades, dessa aula vai ser a última. É uma reflexão, são questões assim, são 2 questões reflexivas, né? Que vão muito da opinião de vocês, mas vale a pena o esforço, pensar, né? O objetivo aqui é estabelecer uma reflexão, propor uma reflexão por parte de vocês. Então vamos lá. Então nos próximos dias aguardem, porque eu vou mandar esse arquivo. Aqueles atrasados que ainda não me enviaram as atividades que eu mandei até hoje, pelo menos as que eu pedi até hoje, me mandem, gente. Eu vou deixar até amanhã, quinta-feira no máximo, tá certo? Já prorroguei o prazo. Então vamos lá. A aula de hoje. A gente vai falar um pouco do debate sobre o desenvolvimento econômico e sustentabilidade, certo? Na verdade, eu vou tratar aqui, vou mostrar algumas reuniões, alguns simpósios, painéis, conferências que houve ao longo das últimas décadas voltadas à questão da sustentabilidade, que tiveram como objetivo justamente chamar a atenção da sociedade, do mundo, com relação a esse problema, essa questão da sustentabilidade ambiental, diante da necessidade de crescimento econômico, certo? Né? Então, vamos lá, só relembrando, 2 conceitos básicos em economia. Quando a gente fala crescimento econômico, quer dizer que o país cresceu em termos de riqueza, produziu mais, vendeu mais, né, exportou mais. A economia produziu mais do que o ano passado, então o PIB foi maior, né? Se a nossa economia produziu mais do que com relação ao exercício anterior, o PIB cresceu. Com relação às contas nacionais, se a gente exportar mais do que importar, o país também financeiramente ficou mais rico. Então isso é crescimento econômico. Desenvolvimento econômico é quando ocorre o aumento da qualidade de vida da população. Aí a gente chama de desenvolvimento econômico. Notem que para que haja o desenvolvimento, o crescimento econômico, ele quando ocorre, quem fica mais rico? São os empresários, são os produtores. Nós, trabalhadores, ok, a gente se beneficia indiretamente devido ao aumento da procura de mão de obra, né? Então a gente pode partir do princípio de que os nossos empregos estão mais garantidos em situações de prosperidade econômica, né? O que não acontece em situações de crise, certo? Então nesse ponto a gente ganha, a gente sai ganhando, a gente lucra com o crescimento econômico no que diz respeito a isso, a segurança, a estabilidade.
Agora, financeiramente, ficou mais rico, entrou dinheiro na carteira, e isso aconteceu com o produtor, certo? Com o empresário, aquele cara que exporta. Aí sim. Portanto, o crescimento econômico não exige que haja desenvolvimento econômico. Isso não quer dizer nada. O dinheiro cair na mão dos empresários, ótimo, a economia, o país cresceu, mas para onde foi parar esse dinheiro? Na mão dos empresários. Os ricos ficaram ainda mais ricos do que estavam. O país ficou mais rico, mas onde foi parar esse dinheiro que entrou mais no país? Foi parar na mão deles. Então isso é crescimento econômico. Desenvolvimento econômico é quando existe uma melhor distribuição da renda no país. Aí sim a economia se desenvolveu, não só cresceu. O problema é que para que exista o desenvolvimento econômico é necessário que haja o crescimento econômico, porque alguém tem que pagar essa conta. Quando a gente fala que a riqueza foi melhor distribuída, foi porque as pessoas estão empregadas, os salários melhoraram. Em termos reais, em comparação com a inflação, os salários obtiveram um certo ganho. A gente passou a ter mais acesso à saúde, à educação, à habitação, a transporte, a lazer, a vestuário, enfim, de melhor qualidade um pouquinho, né? É um processo lento, progressivo, mas que um dia a gente chega lá, né? Isso é o desenvolvimento econômico. Só que alguém paga essa conta. Então, para que haja crescimento econômico, não é necessário que haja desenvolvimento, isso não quer dizer nada. Agora, para que haja o desenvolvimento econômico progressivo, anual, contínuo, sim, é necessário que haja o crescimento econômico, porque esse dinheiro que paga o desenvolvimento econômico tem que sair de alguma conta, de algum lugar. Então, como fica essas questões ambientais? Aqui hoje o foco da nossa aula é principalmente questões relacionadas ao meio ambiente, à conservação, à preservação ambiental. Então, como ficam essas questões, esses pontos, diante dessa necessidade de obter o crescimento econômico, de realizar o crescimento econômico? Como é que fica isso? Como é que ficaria, por exemplo, vamos lá, eu estou um país que pretende exportar mais. Quais fatores levariam esse país a exportar mais? Um deles é a competitividade das suas mercadorias. Competitividade no que diz respeito a quê? A qualidade, óbvio, mas a preço também, né? Se eu tiver... se coloquem no lugar das empresas. Se a gente tiver se as empresas forem obrigadas a respeitar mananciais, as florestas e não desmatar nada, o custo para obtenção da matéria-prima, vamos dizer que seja uma fábrica de móveis, enfim, o custo da obtenção da matéria-prima vai ser muito alto, porque eu vou ter que plantar as árvores que daqui a alguns anos eu vou ter que derrubar, não vou mais usar madeira de leima, vou usar só aquelas compensados e coisas do tipo. Enfim, o processo produtivo se torna mais caro, mais trabalhoso, e com isso talvez eu perca a competitividade. Ao passo que se eu desmatar, claro, eu não vou desmatar pro resto da vida e acabar com tudo, daí minha empresa fecha. Mas se eu desmatar mais, eu posso talvez obter um ganho melhor, né, em termos de custo, reduzir os meus custos. Como é que ficam essas questões, né, no meio internacional, né, diante da economia mundial? Será que os compradores estão preocupados com isso? Eles olham para isso? Então, como é que fica a questão do dejeto de resíduos industriais? Se a gente for pensar numa logística adequada de armazenamento dos restos, imaginem, produtos químicos que sobram do processo produtivo, de fabricação de alguma coisa, você trabalha com muito componente químico, daí sobra aquele lixo químico tóxico, que se você jogar no rio, polui o rio, mata os peixes, tudo que é vida que está lá dentro daquele rio. Nem a gente pode nadar mais, pescar, nem nada. Quer dizer, o cuidado com esses detritos, com esse resto de produção, isso é caro, né? Isso custa alguma coisa, né? Tudo isso para que não se polua o meio ambiente, os rios. Onde fica? Eu quero que vocês raciocinem nesse ponto. Como fica esse debate? Esse debate que não é só um debate oral, não, né? Ou reflexivo, é debate na prática. Como é que fica na cabeça do empresário falar, poxa, eu sei que é importante preservar, mas poxa, isso está custando a minha competitividade.
eu não consigo, eu não estou conseguindo reduzir os custos, enfim, tá complicado, certo? O importante é entender que, claro, se colocando no lugar dos empresários, existe uma preocupação, uma limitação com relação aos custos, né, que influenciam na competitividade da empresa. Mas, se for pensar no meio ambiente, continuar com esse modelo que agride o ecossistema, isso aí se torna inviável. Então, quer dizer, pensando nessa preservação desse modelo que depreda, que subtrai, que agride o meio ambiente, é que há algumas décadas a sociedade começou, a comunidade científica, de educadores, até mesmo de alguns empresários, a sociedade civil e alguns governos começaram a se preocupar e a externar suas preocupações, né? Começaram então algumas décadas a colocar para fora, olha, existe um problema aqui, a gente não pode continuar com esse modelo extremamente predatório de produção. A gente tem que pensar em sistemas mais sensatos, mais coerentes com a necessidade. Não é essa necessidade agora. Hoje a gente pode até falar que existe uma necessidade por matéria-prima, mas daqui a alguns anos vai haver necessidade de água, de ar, né, de oxigênio, de ar puro. Né? Então, como é que fica? Gente, quando eu entrei na faculdade, para vocês terem ideia, eu já estou bem mais velho que vocês, eu entrei na faculdade em 89. Lá se falava que um dos únicos bens... Existem bens livres, né, o que a gente chama em economia de bens livres. É o ar, por exemplo, o oxigênio. E lá se falava que a água ainda era um bem livre. O ar, a água, né? Não é mais. Estou falando de 89. Outro dia. Em termos de avanço da humanidade, foi ontem. Né? Então, quer dizer... já não existe mais. É muito comum hoje em dia a gente lidar com etapas com momentos de racionamento de água. Como é que fica então? Onde está esse bem livre? Esse bem livre é aquele bem que a gente tem livre acesso. Né? Acabou. Não tem mais. Né? Mesmo que se cobre, a água já deixou de ser um bem livre. Né? Não tem, mas nem nos rios, assim, você vai lá, está poluído. Né? Tem algum dejeto, tem alguma coisa, então você precisa tomar cuidado. A água que chega na nossa casa a gente paga por ela, portanto é um produto, é uma mercadoria. Né? Só que deixou, além de ser uma mercadoria que se paga, nem pagando às vezes a gente consegue acesso. Tem lugares que não tem água encanada, simples assim. Né? Hoje, nessa fase de coronavírus, a gente tem se deparado com algumas manchetes que explicam muito bem isso aí. No Brasil, século XXI, o Brasil, que é a nona economia do mundo. Pensem nesse cenário, no século XXI. A gente está indo para a terceira década do século XXI. Né? Primeira década de 2001 a 2010, segunda década de 2011 a 2020, a gente está indo para a terceira década do século XXI. O Brasil é a nona economia do mundo. 50% da população brasileira não tem saneamento básico. 30% da população brasileira não tem água encanada. Sabem o que é isso? São 60 milhões de habitantes sem água encanada. Como é que faz um negócio desse? Como fica isso? Né? Ou seja, é necessário pensar em outras práticas, certo? Em outras formas de lidar com o meio ambiente. Né? Os bens naturais, o capital natural, que a gente falou em algumas aulas atrás, ele está se tornando cada vez mais escasso. Né? Então, quer dizer, o debate, essa discussão acerca de como a humanidade deve lidar com os recursos naturais, esse debate tem que estar cada vez mais presente. Né? E, bom, nos slides vocês vão ver, eu não vou nem perder meu tempo aqui repetindo o que está nos slides, porque isso aqui é autocompreensível, né? de autoexplicação. Autoexplicativo. Então vocês acompanham os slides, vocês vão ver que então, diante dessa necessidade de debater, de colocar em pauta as discussões que envolvem
o modelo de exploração, o modelo de atividade econômica praticado pela humanidade desde a Revolução Industrial, né, que foi na metade do século XVIII. De lá para cá, a partir da Revolução Industrial, a atividade produtiva cresceu exponencialmente, né? A capacidade de produção do ser humano cresceu exponencialmente. Só que, junto com a capacidade de produção, cresce também a exploração de matérias-primas, que vem, em grande parte, da natureza, do capital natural. Então, como é que fica? Existe, então, a necessidade, e está crescendo cada vez mais, a necessidade de se debater, de se discutir esse modelo predatório, que está levando ao desgaste e à extinção dos recursos naturais de uma maneira irracional, de uma maneira descabida, e diante desse cenário, desde os anos 70, então esse círculo de pensadores, de estudiosos, cientistas, educadores, sociedade civil, empresários, vem discutindo isso aí. Então eu coloquei para vocês nos slides, eu coloquei alguns dos principais fóruns internacionais que tiveram início nos anos 70, que tiveram como propósito discutir essa questão, né, essa bandeira da sustentabilidade. Dentre os principais fóruns eu relacionei, portanto, o painel de Funex, que aconteceu na Suíça em 1971, foi o primeiro deles, né, a de fato trazer à tona essa questão, esse debate, certo? No ano seguinte, daí a repercussão disso aí foi tão grande que no ano seguinte foi realizado o Clube de Roma, na Itália, né, em 72. Do Clube de Roma veio como se fosse um derivado, né, em decorrência do Clube de Roma, veio o protocolo de Estocolmo, a Conferência de Estocolmo, ainda no mesmo ano, né, que produziu, aí começaram a ser elaborados documentos que tinham como relatórios a respeito do desgaste ambiental causado pelas atividades econômicas, pela presença do homem, né, propondo medidas de resolver, de minimizar esses impactos, né? O que a gente fala, por exemplo, hoje se fala muito da pegada do homem, né? O que é essa pegada do homem? É justamente isso. Aonde eu passei, é como se a gente estivesse andando numa praia, que acabou de passar uma onda, e você vai, onde você passa, vai deixando pegadas, certo? Nesse caso, quando a gente fala em questões ambientais, onde o homem interferiu, onde ele modificou. Quanto menos a gente modificar na natureza, melhor, né? Então, quanto menos pegadas, quanto menos rastros a humanidade deixar, melhor, né? Então, o objetivo é esse, a gente ter pegada zero, a gente ter quanto menos pegadas, quanto menos passos, marcas a gente deixar, melhor vai ser para o meio ambiente. Por exemplo, o lixo. O lixo não é da humanidade, o lixo é nosso. Então a gente vai ao supermercado, faz uma série de compras lá. As embalagens, o que a gente faz? Tem embalagens que a gente recicla, então coloque para reciclagem. O que você dispensou de lixo na natureza? Nada. Você comprou a mercadoria, recolheu a embalagem, separou essa embalagem e colocou para reciclagem. Essa embalagem, então, a partir do momento que ela for reciclada, ela vai gerar uma outra mercadoria. Ela pode ser transformada em energia. Pegada zero aí. E o que você faz com o resto de comida? Você pode transformar, por exemplo, em adubo. Pegada zero com o resto de alimento, né? E qualquer outro produto orgânico. Roupas, o que você pode fazer? Eu posso doar para quem não tem, para moradores de situação de rua, por exemplo, pegada zero minha. Eu inclusive peguei aquilo que não me servia mais, que para mim antigamente seria lixo, e transformei em algo útil para alguém. Pegada zero. Da mesma maneira, um computador, um celular, o que eu faço? Eu jogo fora uma pilha. Antigamente jogava no lixo, não. Hoje em dia a mesma coisa. Você coloca para reciclagem da pilha. Os computadores e os celulares você pode doar para instituições que lidam com isso. Existem diversas instituições por aí na cidade que trabalham com populações carentes, que pegam esses aparelhos ou
colocam para utilizar, para as crianças utilizarem. Por exemplo, agora na coronavírus eu estou vendo movimentos que tentam aumentar as doações de tablets, celulares, notebooks, computadores antigos que a gente não use mais, para doar para essas pessoas, para essas crianças, né? Porque nem todas têm acesso às plataformas digitais para estudar o conteúdo da escola, né? Nem todo mundo tem o acesso que vocês estão tendo aqui. Nem todo mundo tem essa possibilidade de acessar essa aula nossa, por exemplo, né? Dessa maneira. Então eles estão pedindo isso, é mais uma pegada zero. Né? Ou então você manda para entidades que pegam os componentes e aproveitam na construção de outros equipamentos. Novamente é uma pegada zero. Né? E o restante, o que eles fazem? Mandam para reciclagem. Então quer dizer, quanto menos pegadas, quanto menos a gente interferir, quanto menos rastro a gente deixar, melhor. A gente faz, só que a gente tem que ter essa consciência, tanto nós como indivíduos, como pessoas, mas também as organizações empresariais também tem que ter essa mentalidade. Então, quanto menos marcas elas deixarem, melhor. É muito comum hoje, então, a gente pegar, principalmente no caso das grandes empresas, pegar projetos que elas têm, olha, ok, eu desmato, mas em compensação eu replanto, eu refloresto. Né? Eu desmato aqui, mas estou reflorestando aqui. Amanhã eu deixei de desmatar aqui, porque já tirei tudo. Aí eu vou cortar daqui, mas até então aqui já cresceu de novo. Quer dizer, existe um rodízio. Né? Pode haver isso aí. Existem uma infinidade de projetos que existem e que são possíveis de serem implantados. Né? Ou seja, é importante sim que se busque isso. Agora, voltando àquela questão do início da aula, aquele debate, existe espaço para sustentabilidade diante desse ritmo econômico? Como é que funciona? Como é que vai ser depois agora da pandemia? Né? Com as economias todas com problema, em crise, o PIB de todas. A economia mundial como um todo, não vai existir país no mundo que não entre em crise, que não vá ter uma depressão, que não vá ter uma queda no PIB. Né? Mesmo os países mais ricos vão ter queda no PIB. Até então, se todo mundo cair, caiu todo mundo. É a mesma coisa que se todo mundo tivesse zerado ou se todo mundo tivesse crescido. Dá na mesma, não é? Sabe? A vida continua. Mas como vai ser diante disso? Porque é a chance dos países tentarem ocupar lugares que eles não ocupavam antes, certo? É uma nova chance. Como vai ficar no pensamento de vocês essa questão da sustentabilidade num cenário desse, certo? Então, leiam os slides, se possível pesquisem mais, entrem na internet para investigarem um pouco mais a respeito desses painéis, desses relatórios, né, dessas reuniões de discussões ecológicas que houve aqui, que eu relacionei nos slides. E é isso. E por final vocês respondam essa última atividade e me enviem assim que possível, tá certo? E se preparem, porque nos próximos dias já vou mandar o arquivo ou digital ou em Word para vocês realizarem a prova. Tá certo? Boa semana a todos, se cuidem.